entrevista sobre a crise na educação à margem do Orçamento de Estado para 2024. Voltamos a receber aqui em estúdio o secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa. Olá, José, muito boa noite e seja novamente bem-vindo. Olá, boa noite. José, ontem tiveram uma nova reunião com o Governo. Há fumo branco à vista? Não. Só uma correção, secretário-geral adjunto da FENPROF. Ok. Secretário-geral adjunto da FENPROF, porque o secretário-geral é o Dr. Mário Nogueira. É o Mário Nogueira. Exatamente. Sim, ontem tivemos, foi uma reunião importante porque permitiu ali resolver uma situação dos professores que estão a dar aulas nas escolas portuguesas no estrangeiro. E, portanto, eram professores que não tinham nenhum mecanismo de vinculação e passaram a ter, ou vão passar a ter. Nós vamos ter que analisar o documento, mas é uma luta já de alguns anos, não é? Ainda bem que o Ministério da Educação ontem decidiu resolver, vamos ver se é mesmo assim. Vamos olhar para o documento, aparentemente é, portanto, há uma concordância genérica com o documento, vamos ter que o analisar em pormenor e, portanto, foi só por isso. Evidentemente que nós, na reunião, colocamos ali um conjunto de questões, mas o ponto central da ordem de trabalhos era aquele. Falando do documento, é importante estes números que vieram aqui para cima da mesa, e esta peça é muito importante e é interessante também. Nós temos ali, de facto, um aumento de 300 e tal milhões de euros, muito ligado, o que é normal, está ligado à inflação, mas, se fizermos contas, o próprio aumento que este Orçamento de Estado comporta em relação ao ano anterior não acompanha as medidas previstas para o que se diz que é a inflação. Aliás, a inflação está acima do que foi orçamentado ou do que é previsto pelo orçamento e supostamente pode até aumentar nestes meses de novembro, dezembro, janeiro. E, portanto, este aumento é mesmo abaixo do que é previsto para a inflação. Depois há ali outra questão que é o aumento da massa salarial, que o próprio Ministro falou em números 150 e qualquer coisa milhões de euros. É verdade, só que 3%, ele até fala no aumento de 3,5%. Uma percentagem significativa desse aumento da massa salarial é por força do que é decidido na negociação com os funcionários da administração pública, que é os tais 3% de aumento. Depois sobra 0,5%, ou seja, sobra 20 e tal por cento, 25 ou 26 milhões de euros, que é de facto para a tal valorização da carreira, que segundo o Sr. Ministro diz, quando apresenta o Orçamento de Estado, e portanto estamos a falar de 25,6 milhões de euros para o tal acelerador da carreira, que nós chamamos aspirador, que é a tal bonificação, que não é bonificação nenhuma, e eu quero aqui dizer que a bonificação que se fala é uma recuperação do tempo de espera que milhares de professores tiveram em lista, não é do tempo todo, porque eu posso estar 1 ano e 5 meses, e 6, e 7, e 8 e 9 para mudar de escalão, mas eles só me recuperam, para alguns professores, para o universo que não é da totalidade dos professores, 1 ano desse tempo. E, portanto, mas esse era tempo que é justo, quer dizer, nem sequer está ali a ser dada nenhuma benesse. E depois outro número que esteve ali em cima da mesa que mostra, de facto, que há aqui uma quebra no que é a percentagem do PIB para a educação, 2,9%. E eu recordo que todas as instituições internacionais que trabalham para a educação e que analisam e que estudam, etc., indicam um valor de 6% do PIB para a educação. E, portanto, o que temos ali, e estes números dizem-no claramente, é uma proposta do Orçamento de Estado que desinveste na educação. E eu queria aqui só dar uma nota. Nós estamos a falar do que está projetado, mas nós também sabemos que, normalmente, o que está previsto, orçamentado, fica aquém. E eu recordo que Portugal, isto são estudos que vêm da União Europeia, foi dos países que nos últimos anos menos investiu no setor público, na saúde e na educação. Ou seja, ficaram por aplicar, e estavam projetados, milhões de euros de investimento, enfim, eu quando digo na segurança social, na saúde e na educação, e estavam previstos nos orçamentos, e não foram aplicados. E, portanto, é um orçamento que, na prática,
é uma falácia, eu estou a falar no que a educação diz respeito, no resto também. É um orçamento que para a educação é uma falácia e de facto desinveste, e nós até utilizamos uma frase, enfim, que no contexto se aplica, é um orçamento que para a educação permite que ela funcione com serviços mínimos e portanto desinveste. Exatamente, e o salário também não se prevê que irá aumentar? Não, os salários estão estes tais 3%, que, como eu disse já e repito, estão abaixo da inflação, mas é importante dizer aqui uma coisa. Na última, enfim, nos últimos, eu penso, 10, 12 meses, talvez, de janeiro de 2022, fevereiro até agora, recentemente, os professores perderam cerca de 13,3% da sua massa salarial, portanto, da sua liquidez, aliás, por força de um conjunto de circunstâncias que nós conhecemos, do aumento do custo de vida, dos juros dos créditos à habitação, e, portanto, 3% é irrisório e não permite, de facto, que haja um aumento salarial condizente com o que é o aumento do custo de vida. E isto, enfim, aplica-se aos professores, aplica-se a todos os trabalhadores da função pública e todos os trabalhadores de uma maneira geral. Destacava aqui, no caso dos professores, e permita-me aqui, no caso, de defender a minha dama, entre aspas, é que além de tudo isto, nós temos uma carreira, aliás, temos uma percentagem significativa de tempo que foi trabalhado, os tais 6 anos e tal, mas há mais do que isso, que não é contado. E será essa a principal... Não diga revolta, mas diga contestação, reivindicação dos professores, uma vez que parece que tudo indica, como António Costa já disse, que não vai dar esse descongelamento. Nós sempre colocamos em cima da mesa a questão da valorização da carreira, e quando estamos a falar da valorização da carreira dos professores, estamos a falar de algo, enfim, intrínseco aos profissionais da educação. Os professores, não são só os professores que são profissionais de educação, evidentemente dentro das escolas trabalham, estão lá outros trabalhadores, que também têm carreiras desvalorizadas, não é? Mas o facto, quando se desvaloriza todo este grupo de profissionais, o que está em causa aqui é a escola pública e a oferta que ela pode dar, porque diminui. Não é? A sua capacidade, a sua qualidade, e é isso que faz perigar. E, portanto, nós nunca podemos desligar uma coisa da outra. Evidentemente que quando nós falamos da questão da recuperação do tempo de serviço, essa é talvez uma das questões centrais, mas valorizar a carreira não passa só por isso, passa por um conjunto dos horários de trabalho, da aposentação, da precariedade, etc. Essa é talvez a questão central que sobressai mais. E que para nós é uma questão importante, mas não é a única. E por isso os professores vão continuar na luta, os sindicatos vão manter a greve do dia 29 de novembro. Já a Federação Nacional de Educação também promete continuar com ações de protesto devido aos problemas do setor que não se resolvem com o anúncio de saída do governo. Professores em greve e na luta com os sindicatos que não veem fim à vista, sendo menos otimistas quanto ao futuro. Com o país a atravessar uma crise política com a demissão de António Costa, que não fez parar a luta e veio tornar um maior obstáculo e uma bandeira nas manifestações e protestos dos professores que têm estado na origem das greves desde dezembro de 2022. Entre as reivindicações, os professores pedem o descongelamento da carreira, a conclusão de reclassificações, promoção automática, regularização da atribuição dos subsídios por não redução de carga horária até 2024, melhorar a carreira dos mestres, doutores e professores universitários, regularização da carreira das educadoras de infância, regularização do processo de transição dos professores e revisão do estatuto da carreira do docente. Segundo o Jornal Público, um estudo de bem-estar e felicidade nas escolas portuguesas, onde foram inquiridos cerca de 5.000 professores e perto de 3.200 alunos, revela que os alunos são mais felizes do que os docentes e têm maior esperança no futuro. Segundo esse mesmo estudo sobre bem-estar nas escolas portuguesas, que aponta a família, colegas e docentes como os principais fatores. Entre os professores, as variáveis mais relevantes para explicar o bem-estar geral são o clima das escolas relacionado com o apoio familiar, com a relação com os alunos, bem como a capacidade de regular emoções, enquanto para o bem-estar nas escolas contribuem sobretudo os colegas, alunos e regulação socioemocional. No entanto, o secretário-geral da FNE alerta para a estagnação
que a educação pode atravessar durante os próximos 6 meses, com a queda do governo que não fez acalmar a revolta dos professores, que levantou receios sobre o rumo do setor. Tal como os hospitais, as escolas não podem parar. Qual será, assim, o futuro? José, mais greves se o orçamento de Estado for então para a frente ou mesmo que não for para a frente? Não, agora é o momento dos partidos. Nós tínhamos já um conjunto de iniciativas e entendemos que a luta não pode parar, até porque o Governo está em funções, o orçamento está em funções. Nós vamos pedir reuniões aos partidos para tentar perceber, apresentando o nosso caderno de encargos e tentar perceber também que perspectivas é que eles têm. Evidentemente nós muitas delas conhecemos, que opinião é que têm, por exemplo, sobre a questão da recuperação do tempo de serviço dos professores. E depois vamos dizer às pessoas, vamos informar os professores. É isso que normalmente fazemos nos momentos que antecedem os períodos pré-eleitorais. Mas agora está a ser discutido o orçamento de Estado na especialidade e pode ser alterado. E, portanto, também vamos dizer aos partidos se têm, enfim, condições, se têm condições, não, se têm vontade de o fazer. E neste momento, até março, o que nós vamos fazer é estar nas escolas, falar com os professores, falar com os partidos, dar-lhes a conhecer as nossas propostas, as propostas dos partidos. Entendemos que é, de facto, um momento importante para fazer isso. Evidentemente que depois analisaremos, enfim, em cada momento, o que poderemos fazer a seguir, mas neste final de primeiro período é isto que vamos fazer, é estar nas escolas com os professores, pedir reuniões aos partidos e depois, no primeiro período, vamos analisar o que é que vamos fazer. Temos agora uma iniciativa que é da CGTP, enfim, a FEMPROF e os seus sindicatos pertencem à CGTP. É uma iniciativa onde contamos ter também ali os professores, com os outros trabalhadores, em frente à Assembleia da República. Há 2 desfiles que confluem para lá. O dia 29 de novembro, que é o dia da aprovação da votação final global. E, portanto, para já é isso que temos em carteira. Evidentemente, depois há um conjunto de iniciativas soltas. E quando diz professores, também podemos dizer não professores, não docentes que irão participar? Todos, sim, exatamente. Eu, quando disse professores, e disse com todos os outros trabalhadores. Exatamente. E quando estava a falar dos outros trabalhadores, estava a falar de todos os trabalhadores que estarão lá nesse dia, incluindo os trabalhadores das escolas que não são docentes. E sim, evidentemente, que é importante que estejam lá, porque o Orçamento de Estado não é só o Orçamento da Educação, não é o Orçamento de Estado, e há ali questões que dizem especificamente à educação, mas aquele é um Orçamento de Estado e que tem outras coisas que afetam-nos a nós também, enquanto professores, mas enquanto, enfim, habitantes deste país. E de facto é importante essa presença no dia 29. No que concerne às rendas e à deslocação de professores, seria uma ajuda se as rendas baixassem e fizessem um acordo para fixar os professores? Seria uma ajuda, mas eu recordo que isso está no relatório do Orçamento de Estado, como noutros orçamentos de Estado, o Orçamento de Estado de 2020, 2021 e 2022, tiveram um conjunto de promessas, uma até parecida com essa, e que não foram cumpridas. E, portanto, ou seja, o facto de estar esta promessa da ajuda às rendas dos professores, etc. Apoio aos professores. Se está lá escrito, pode não representar nada. E nós temos exemplos de promessas que estão em relatórios anteriores do Orçamento de Estado que nunca se concretizaram. E, portanto, mas o quadro agora é diferente, não é? Este é um Orçamento de Estado que vai vigorar até 10 de março, nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, provavelmente. A conjuntura ou o próximo governo poderá fazer um Orçamento de Estado retificativo, mas é importante agora que os professores percebam as propostas dos partidos e, portanto, esse agora é também o nosso papel. E o que será para a frente, 10 de março? O que é que os professores antecipam? Os professores, vamos lá ver, nós ainda hoje disse, enfim, numa intervenção enfim, com um conjunto de colegas meus, nós não fazemos política partidária, mas também sabemos quem está connosco e quem não está, porque acompanhamos, não é? Claro. E é importante que se diga aqui que nós somos defensores da escola pública e, portanto, é um projeto também do movimento sindical docente. E sabemos quem está connosco. E podemos passar essa mensagem às pessoas, evidentemente, depois... aliás, como se costuma dizer, é levar a luta até ao voto, não é? É levar a luta. Mas isso é uma opção, felizmente, que vivemos numa democracia e, enfim...
Mas diga-se aqui de tentar perceber qual seria o melhor cenário. Qual seria o partido que poderia melhorar a situação na educação? O melhor cenário seria melhor que, cenário. assim, a partir de 10 de março, nós tivéssemos ali uma maioria que de facto olhasse com vontade de os resolver para os problemas dos professores. Eu pessoalmente tenho um cenário que para mim era o ideal, não é? Mas pronto, mas enfim. Mas vamos ficar à espera, não é? Vamos Então, por ficar à dia espera. 10 de março.